Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Deixa eu tirar o fone aqui. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos, nós vamos seguir nessa partezinha que nós estamos avaliando sobre as questões das fontes de energia. Nós vimos aí todo um processo na geopolítica do petróleo na nossa última aula, vimos o que representam essas fontes de energia na aula anterior. Hoje nós vamos dar sequência. A ideia é que nós falemos sobre mais dois dos combustíveis fósseis em relação a um pouquinho da sua geopolítica, da sua presença, da importância no cenário atual, né, e também ao longo um pouquinho do processo histórico, e chegar também na produção da energia elétrica, né, que é um tema bastante importante dentro desse conjunto inicial que a gente propôs a fazer. Então peguem aí seus cadernos, lápis, caneta, vamos anotar essas informações e qualquer dúvida, só mandar lá pela plataforma. Já vou diminuir aqui a minha participação na tela para a gente poder iniciar os estudos aí sobre o gás natural. Então, quando nós falamos sobre a produção do gás natural, nós já temos alguns pontos que são pontos importantes para destacar. O primeiro, essa setinha aí laranja, ou vermelho, não sei como é que chega para vocês, está relacionado ao que é, né, o gás natural. Da mesma maneira que o petróleo, da mesma maneira que o carvão mineral, como nós vamos ver, ele é um hidrocarboneto, também associado a esses depósitos fósseis. No caso, é fruto desse processo aí de decomposição dos combustíveis fósseis do petróleo e do gás natural. Então, os depósitos de gás natural, eles têm origem nos outros combustíveis fósseis, na decomposição do petróleo, na decomposição do carvão mineral. Também tem a possibilidade de produzir o gás natural na decomposição do lixo. Enfim, matéria orgânica em decomposição, esses gases produzidos a partir da decomposição dessa matéria orgânica. Ele representa, aí o segundo íconezinho, ele representa aproximadamente 22% da energia consumida no mundo e vem, pelo menos nesses últimos anos, nas últimas décadas, tendo um crescimento dos investimentos no uso do gás natural enquanto fonte de energia, até porque existem, né, alguns benefícios associados ao seu uso, e aí esses dois ícones eles falam justamente sobre isso, né? O aumento da exploração do gás natural antigamente era interessante porque o gás era simplesmente desperdiçado, era queimado, era lançado para a atmosfera de maneira direta na sua queima, associado à exploração do petróleo, principalmente. Mas a partir, né, do entendimento de que seria economicamente viável a sua extração, o seu armazenamento em cilindros ou o escoamento desse gás a partir de gasodutos para chegar nos consumidores finais, seja o consumo residencial, seja o consumo nos automóveis, nas indústrias, enfim. Então, a partir dessa demanda ou da compreensão dessa demanda e na identificação de que é um combustível bem menos poluente do que os outros, né, do que o carvão, do que o petróleo, os outros combustíveis fósseis. Por quê? Porque a sua queima é quase completa. Ela gera uma quantidade menor de resíduos, menos resíduos lançados na atmosfera, menor é esse potencial de poluição na atmosfera. A gente vai falar bastante ou um pouquinho mais sobre o gás natural quando nós formos fazer a análise dessas questões energéticas no Brasil. Então, vou deixar essa apresentação inicial sobre essas características e depois a gente aprofunda em relação a alguns elementos dessa produção de gás natural, especificamente no Brasil. Importante destacar, né, que não só no Brasil, mas que também há esse crescimento no uso do gás natural, né, em outros países associados a esses fatores, né, o menor índice de poluição. E o Brasil, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na nossa aula sobre energia no Brasil. Então, ali nós temos, né, nessas imagens que aparecem, alguns dos usos, né, esse gás, o de cozinha,
o gás natural veicular, o GNV, o gás que vai atender também às indústrias, né, no processo de produção, a geração de energia a partir do gás natural ou da queima do gás natural. Então nós temos alguns elementos que são elementos mais vantajosos, principalmente por conta desse apelo dos menores impactos provocados na atmosfera. E o carvão mineral? O carvão mineral, assim como o petróleo, também é um combustível fóssil. O carvão mineral, diferente do carvão vegetal, do churrasco, ele é uma rocha. Ele, no seu processo de formação, ele tem, dentro dessa lógica de formação do carvão, um processo semelhante ao processo de formação do petróleo. Então tem os depósitos sedimentares associados aí a esses ambientes de acúmulo, né, de matéria orgânica, vegetal principalmente, em ambientes que eram chamados paleolagos, né, lagos antigos que foram soterrados, e ali acontece esse processo de formação do carvão mineral enquanto rocha. O carvão mineral ele está relacionado, né, responde aí mais ou menos a 24% da energia consumida no mundo, ele ainda é muito utilizado. Uma informação importante sobre o carvão é que ele é o que tem as reservas mais abundantes, então a tendência é que, quando comparado com o petróleo e com o gás natural, né, ele continue sendo utilizado ainda bastante como fonte de energia. E o carvão mineral, existem diferentes tipos de carvão mineral, que é o terceiro íconezinho aí que aparece com um símbolozinho azul, que está relacionado ao grau de pureza, ou seja, a maior concentração ou menor concentração de carbono não cristalizado. Quanto maior o grau de pureza, menos sujeira, menos cinza, maior é o potencial de geração de calor. Quanto menor é o grau de pureza, mais sujeira, mais cinza, mais produtos que diminuem esse potencial de geração de calor. Então, tenho aí o antracito, que é o que tem o maior grau de pureza, rúlia, segundo lugar na classificação ali de grau de pureza, a lignita, terceiro em relação a esse grau de pureza, e a turfa, que é o que tem essa menor capacidade de geração de calor, é o que é mais próximo do chamado carvão vegetal, no que diz respeito a esse potencial e capacidade de geração de calor. Nós temos aí uma imagem aparecendo, né, sobre esse processo de extração do carvão mineral. Então aqui nós já temos um ponto-chave na hora de compreender o carvão mineral, que a sua extração e a sua queima, né, nos dois eventos, ele é altamente poluente. Os impactos que a produção e a queima do carvão mineral geram são impactos significativos. Então, essa imagem já dá aí a gente consegue perceber de maneira muito clara, já dá essa noção de que a produção do carvão ela é altamente impactante. E as próprias condições de trabalho, né? Porque você imagina as minas de carvão no subsolo, a extração desse produto, né? A qualidade do ar, a qualidade do ambiente, do ambiente de trabalho. Então, existe uma série de elementos que são elementos que a gente coloca ali na balança no ponto desfavorável para a produção do carvão. O fato de ser altamente poluente, tanto na extração quanto na sua queima, resultando uma grande quantidade de resíduos, tanto sólidos quanto gasosos, além da transformação e alteração das próprias características ambientais ali naquela área. E a relação de trabalho, né? Que é um trabalho altamente precário, degradante, essas minas de carvão. Ali nós temos também uma outra imagem, né, retratando essas áreas de produção e de extração de carvão. Aqui um destaque, né, que o carvão mineral ele era a principal fonte de energia na época da primeira Revolução Industrial. Aliás, a primeira Revolução Industrial, para ela acontecer, né, o carvão foi importantíssimo, foi base
desse processo de transformação na lógica produtiva foi a principal fonte de energia lá naquele momento. Século XVIII, o carvão mineral como principal fonte de energia. Isso significa que na segunda, na terceira revolução industrial, o carvão deixou de ser utilizado como fonte de energia? Não, mas vieram outras fontes de energia e que passaram a ter ali um papel mais importante. Vocês vão lembrar que em aulas anteriores nós falamos que a principal fonte de energia da segunda revolução industrial foi o petróleo. Muito bem. Então, a substituição, inclusive, do carvão na primeira revolução para o petróleo na segunda revolução industrial já representou esse avanço no que diz respeito ao uso e as possibilidades e potenciais de circulação dessa fonte de energia importantíssimo. Falava com vocês isso agora há pouco, né? Que representa aí as mais abundantes reservas. Então, o carvão mineral ele é uma fonte de energia que ainda vai ser utilizada mesmo depois que o petróleo acabar, da mesma maneira que o petróleo e o gás natural que nós vimos anteriormente, o carvão mineral também é um combustível fóssil e também é uma fonte finita. Porém, o carvão mineral apresenta as maiores reservas. E o outro destaque que nós já demos, que apareceu na tela aí também agora, são os impactos. É um produto que, para ser extraído, gera grandes impactos. Desmatamento, alteração nas camadas do solo, a poluição do solo, as condições de trabalho degradantes, e a sua queima também gera subprodutos para a atmosfera, que está relacionado aí não só na queima ao potencial aquecimento global, mas também chuva ácida e todos os outros problemas associados a essa maior concentração de poluentes na atmosfera. E aí nós chegamos para falar sobre a energia elétrica. O que é a energia elétrica? Quando nós falamos em energia, muitas vezes as pessoas na ideia já associam energia a energia elétrica. Mas a energia elétrica é uma parte importantíssima desse consumo de energia, por exemplo, de maneira geral. A energia elétrica está relacionada sempre a alguma coisa que vai ser utilizada como base, como matriz para a transformação e produção da energia elétrica. Quando nós falamos, e aí essas imagens elas nos ajudam a identificar já alguns elementos importantes na geração da energia elétrica. Então, quando eu faço a transformação, né, dessa matriz, ou a partir dessa matriz, e produzo energia, eu estou falando aí na produção da energia elétrica. Então, passa por um processo de conversão, de transformação da energia mecânica em energia elétrica. E essa transformação, essa conversão, ela vai acontecer de acordo com as diferentes matrizes. Quando eu falo na energia hidrelétrica ou hidroelétrica, o que vai acontecer? Essa imagenzinha daqui de baixo, ó. Tá vendo aí o mouse? É essa imagenzinha daqui. Eu tenho a água dos rios armazenada, né, nos grandes reservatórios. A partir desse acúmulo, eu tenho a passagem dessa água por dutos, onde a força da água vai promover ali a transformação, né, na energia mecânica da sua passagem. Essa energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica. Então, a hidrelétrica ou hidroelétrica está relacionada a essa produção de energia a partir da força da água. As termoelétricas ou termoelétricas estão associadas à queima de um combustível fóssil. Então, é a queima do combustível fóssil que vai aquecer a caldeira, que vai fazer com que a água na forma de vapor ela movimente uma turbina onde há a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Se a hidrelétrica, a matriz energética é a água, nas termoelétricas ou termoelétricas é a queima de um combustível fóssil que promove esse aquecimento
movimentação das turbinas e transformação, conversão da energia mecânica em energia elétrica. A energia nuclear ou atômica, que aí aparece, né, que é 6% da energia consumida no mundo, na energia nuclear ou atômica, o que vai provocar essa movimentação, essa energia mecânica que vai ser convertida em energia elétrica, é a fissão ou a quebra dos átomos radioativos. Então é a partir da quebra desses átomos radioativos que vai gerar o calor, que vai aquecer a caldeira, que vai gerar a evaporação da água, o vapor vai movimentar uma turbina, onde vai haver a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Então, nessa lógica de produção, cada uma delas eu tenho sempre uma matriz, tenho sempre um elemento principal, que a gente vai chamar de matriz energética, que vai promover esse aquecimento, consequentemente a conversão da energia mecânica a partir do vapor em energia elétrica, ou a própria água passando diretamente na fase líquida, quando ela passa, né, nessas grandes barragens de produção de energia hidrelétrica. Esse tema aí já é o spoiler, é o tema da nossa próxima aula. Deixa eu aumentar aqui a minha presença, a minha participação na tela. Por que essa aula de hoje está curtinha, Juninho? Porque essa aula vai ser super importante que vocês acessem 2 links que eu vou indicar lá na plataforma. Um link, e eu vou colocar na descrição do vídeo também, porque para quem não for aluno do Estado, né, e que quiser também visitar a página. Mas são 2 links importantes. Um, sobre o processo de formação do carvão mineral, para vocês poderem, inclusive, tomar nota e acrescentar essas informações no caderno. E, ponto número 2, também um outro link que eu vou colocar, que é fazendo o comparativo, os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis na produção da energia elétrica nessas diferentes matrizes que nós vimos aqui. Então é por isso que a aula de hoje está curtinha. Depois vocês vão acessar esses links e também fazer o acréscimo das informações no caderno de vocês. E aí aquela história. Qualquer dúvida é só perguntar. Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.